Eu coloquei o nome da minha filha de Serena para ver se ela sai mais meiga igual a Amanda. Porque diz uns que eu coloquei o nome de Serena para disfarçar a colheita, porque quando eu era criança eu era meio atentada. Aí eles falam, tá disfarçando a colheita na filha, né? Eu falei, quem sabe sai meiga, delicada, né? Então é Serena, o nome dela é Serena, bem calminha, fica bem calminha aqui agora, que já tenho quase 1 quilo sentado na minha bexiga. É punk, né, gente? Mas amém, ainda vai crescer mais, ô Jesus, amém. É um prazer estar com vocês aqui essa tarde, poder compartilhar um pouquinho, né, de tudo que Deus tem feito na minha vida, na minha história. E eu não conheço muitas mulheres que estão aqui, conheço poucas mulheres. Eu já moro no Brasil há quase 4 anos, que eu já estou lá. Então, acontece muita coisa em 4 anos. A igreja cresceu muito e tem muitas mulheres novas aqui que eu não conheço. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, essa tarde. E hoje, enquanto eu estava preparando a palavra que eu quero ministrar essa tarde, eu me lembrei que Deus é um Deus que muda histórias e destinos. E aonde muitas vezes é o nosso lugar de dor e de sofrimento, é onde Deus entra, muda e te dá autoridade para falar sobre isso. E para quem não conhece minha história, eu vou pincelar muito rápido, porque eu acho que as coisas que o capeta faz a gente não tem que dar ênfase, né? Então eu vou falar bem rapidinho, só para vocês entenderem o tamanho do milagre. Mas eu vim para os Estados Unidos há não sei quantos anos faz, eu sou bem ruim para cálculo, uns 10 anos, 8 anos, sei lá. E eu passei por um processo muito difícil de depressão. No começo a gente pensa, é besteira, depressão não é besteira, é coisa de quem não tem o que fazer, não tem louça para lavar. Eu já ouvi gente falar isso. Depressão é coisa de quem não tem louça para lavar, coisa de quem não tem nada para fazer. E no começo, realmente, muita gente pensava, é besteira, e aquilo foi crescendo, e era uma tristeza profunda, era uma ansiedade, a depressão, ela rouba a perspectiva da nossa vida, ela rouba a esperança da nossa vida. Eu acho que é a coisa mais triste dessa doença, que é a depressão, é porque ela tira a expectativa da nossa vida. Né? Às vezes a gente tem os desafios na nossa história, na nossa vida, na nossa caminhada, mas a gente tem perspectiva, a gente tem esperança. Não vai dar certo, eu vou passar, isso vai mudar. Mas a depressão, quando ela entra, ela rouba a esperança. Então eu lembro que naquela fase eu pensava, poxa, mas e quando eu casar? Deixa eu tentar imaginar como vai ser quando eu casar. E eu via tudo triste. E quando eu tiver uma profissão e eu for realizada na minha área, como que eu vou me sentir? E eu me sentia triste. E se eu virar uma pastora? E se eu virar uma pastora, que é o que os meus pais são, e eu amo isso, eu amo a obra do Senhor, como que vai ser se um dia eu pastorear? Vai ser triste, porque eu não tinha perspectiva, eu não tinha esperança. Né? A depressão, ela rouba isso, ela tira a esperança, ela tira a perspectiva. E eu lembro que tinha uma frase, nesse processo foi um processo bem complicado, porque a depressão é uma doença, né, psicossomática, e ela vai trazendo outras doenças psicossomáticas também. Então, da depressão, eu desenvolvi um pânico, síndrome do pânico, e foi um processo muito complicado. Eu lembro que um dia meus pais procuraram o meu psicólogo e falaram, doutor, seja sincero com a gente, qual que é a situação da Jéssica, qual que é o nível? Né? E ele falou, olha, mude a rotina de vocês, não deixe ela mais sozinha em casa, porque ela tem tendência a pensamentos suicidas. E eu nunca pensei, vou tirar minha vida. Eu sabia que se eu tirasse minha vida, o resultado não seria o que eu esperava, eu cresci sabendo disso. Mas a depressão, as doenças da mente, elas vão entrando, elas vão tomando conta, elas vão roubando a perspectiva. E eu lembro que as pessoas às vezes perguntavam, mas como você se sente? Você se sente triste? Como que você se sente? Eu falava, eu vejo tudo cinza. Era a única coisa que eu conseguia falar, eu vejo tudo cinza. Eu tento imaginar o futuro e ele é cinza. A gente vai num restaurante bom, pede um prato gostoso e é cinza. E eu imagino uma casa legal, é cinza. Vamos fazer uma viagem, a viagem não tem cor, ela é cinza. E isso há bastante tempo atrás, graças a Deus, e era essa frase que eu falava.
Engraçado, porque aonde existe a dor, Deus entra e muda a história. E Deus entrou e falou: minha filha, se tu vê tudo cinza, então mais do que dar cor para a sua vida, eu vou te dar o dom de observar as cores. E hoje, hoje o meu trabalho, a minha profissão, eu sou analista de coloração pessoal. O que eu faço? Eu passo o dia inteiro atendendo mulheres e homens e falando a cor delas. E falando, você fica linda com essa cor, você combina com essa, você é colorida dessa forma, existe cor aqui. E às vezes no meio dos meus atendimentos eu estou atendendo e alguém começa a chorar, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? E a mulher fala, porque eu era assim, isso aconteceu e foi mudando. Uma certa vez eu estava atendendo um casal e atendi os dois. E no meio disso ela falou, só um pouquinho, Jéssica. Ela olhou para ele e falou, preciso te pedir perdão. Eu fiquei, e agora? Porque eu sou formada em coloração, não sou psicóloga, não sei ajudar muito. E eu falei, uau. E ela falou, preciso te pedir perdão, porque quando a gente casou, você me chamava de... E falou o apelido, que ele chamava. E eu achava que isso era frágil, que isso fazia de mim uma mulher pequena. Mas hoje, enquanto eu fazia a coloração, eu vi que isso é uma característica minha. Eu sou suave, eu sou delicada, eu sou feminina, eu sou meiga. Deus me fez assim. E começaram a chorar, e eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não vou nem cobrar. Vai embora, Eu falei, o que está acontecendo aqui? Porque aonde existe a dor, Deus entra e muda a nossa história. Então, eu quero te dizer essa noite, essa tarde, eu não sei, não conheço muitas de vocês. Não sei o que vocês estão passando. Não sei se algumas de vocês estão passando por um processo de depressão, já passaram, conhece alguém que está passando. Ou, às vezes, está passando por uma outra dificuldade muito grande na sua vida. Eu quero te dizer, não se preocupe, porque Deus é especialista em entrar, mudar a nossa história e nos honrar na área onde Satanás tenta nos derrubar. Amém? Glória a Deus por isso. E quando a minha mãe falou, filha, eu gostaria que você estivesse trazendo uma palavra essa tarde, nesse chá tão especial. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre uma outra estratégia de Satanás para roubar a nossa alegria, que não é a depressão. Como eu disse, eu fui curada da depressão, graças a Deus, há bastante tempo. Faz uns 6, 7 anos mais ou menos que eu fui curada. Eu nunca mais senti nada, nenhum risco de depressão, de nada. Mas, no ano passado... foi meados de abril, mais ou menos. Satanás entrou com outra seta para tirar a minha alegria e tentar tirar a cor dos meus dias. E isso, por ter acontecido comigo, eu quero compartilhar com você, porque talvez isso pode hoje tocar na sua vida também, talvez seja algo que você está passando e talvez nem identificou ainda. Então, por isso eu quero compartilhar com vocês. Eu fui para o Brasil e comecei a trabalhar na minha área. Na verdade, eu me formei aqui nos Estados Unidos, voltei para lá, comecei a me especializar na área que eu gostaria, que é consultoria de imagem e estilo. E para a glória de Deus, porque é Deus que abre o caminho, Ele começou a abrir o caminho. E comecei a ter clientes que eram impossíveis, Como a Amanda comentou, o prefeito é meu cliente, sim, ele, a esposa dele são meus clientes. Outras pessoas políticas da área também, deputado federal, deputado estadual, começou a surgir. E eu falei, Deus está me colocando num lugar que eu não imaginava. Eu pensei que eu ia ficar para sempre aqui só atendendo isso, que é o meu mundo. E Deus começou a abrir as portas e começou a me colocar em lugares novos, em lugares diferentes. Me colocou em acessos que eu nunca conseguiria ter. E Deus colocou eu lá. E eu tinha um sonho que era ter uma sala, eu queria ter o meu escritório, porque até então eu alugava um lugar num período para mim trabalhar. Mas, a princípio, eu ainda não tinha, era um passo de fé, eu precisava que Deus abrisse o lugar certo, para poder eu arcar com as despesas, o local, eu queria algo muito bem feito, muito bonito. E eu coloquei no meu projeto de vida, eu falei, Deus, abre a porta, eu quero um lugar assim, eu quero um vidro desse jeito, que eu quero que as pessoas sentem e fiquem vendo a rua. E eu coloquei tudo detalhado. Eu quero assim, eu quero as cadeiras de couro, eu quero não sei o que assim, tudo detalhado. E o milagre aconteceu de uma forma
inexplicável. Uma tarde, eu procurando uma sala, uma pessoa me falou, vai em tal lugar, fala com tal pessoa que ele tem uma sala. Cheguei lá, era um pastor que tinha uma sala. E eu cheguei lá e falei, olha, eu preciso alugar e tal. E ele rapidamente, não, vamos lá, é um prazer ter você aqui trabalhando com a gente. Me mostrou a sala, era do jeito que eu queria, que eu sonhava. Compartilhei com uma outra pessoa, estou alugando a sala. A pessoa falou, então vem comigo na loja de decoração que eu quero escolher tuas cadeiras. Quando eu chego lá, as cadeiras de couro marrom, como estavam no meu projeto de vida. E eu fui em outro lugar e a outra pessoa falou, vem cá que eu quero fazer isso. Ó. As cortinas é desse jeito, do jeito que eu sonhava. E Deus foi decorando a minha sala. Ele não só deu, Ele decorou. Eu não gastei um centavo com isso. Deus foi decorando. E eu estava muito feliz. A gente tinha acabado de assinar os documentos, eu e o meu esposo. Era uma sexta-feira. A gente assinou ali, fechando o aluguel da sala. Tudo ok. Tudo feliz. Eu, glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Deus fez. E a gente foi caminhar na praia, se exercitando e caminhando e não sei o quê, e feliz e glorificando ao Senhor. E de repente eu peguei meu Instagram. E quando eu abri o meu Instagram, a minha maior concorrente, digamos assim, de Balneário Camboriú, também tinha acabado de alugar uma sala. E naquele momento, eu senti como se fosse um balão murchando. Parece bobeira. Mas naquele momento, toda a minha perspectiva, toda a minha alegria, todo o meu entusiasmo, toda a minha gratidão que eu estava vivendo naquele momento, foi como se literalmente alguém tivesse estourado o balão e feito... E aquele domingo, eu fiquei calada o domingo inteiro. E meu esposo falava, Jéssica, o que está acontecendo? Não, nada. Dentro de mim, uma tristeza. Eu pensava, uau, mas ela é maior do que eu na cidade. E agora, se ela também tem um lugar, ela vai crescer mais ainda. Eu não vou ter cliente, eu vou perder meus clientes. O que vai ser de mim agora? Porque a menina já é boa, já tem um espaço, já tem isso. Agora mesmo que perdeu para mim. Eu vou sair do ramo, não vai dar mais, não vou ficar, competindo, enfim, tentando ganhar os clientes, e eu perdi, já era. E aquele dia Deus ministrou ao meu coração sobre comparação. Então, se eu puder dar um tema para isso essa noite, eu quero te dizer que você não é todo mundo. Então, se você tem a sua mãe aqui, ou se você é filha e tem sua filha aqui, você que é mãe, já é especialista em falar você não é todo mundo, né? Mãe, eu quero ir em algum lugar, você não é todo mundo, você não vai. Então, é a hora de você se vingar, olha para ela e fala, você não é todo mundo, né? Mas hoje eu quero te falar sobre isso, você não é todo mundo. Aquele dia, Deus me deu uma palavra sobre comparação. E a verdade é que como nós temos facilidade de nos compararmos, principalmente nós mulheres, como nós temos facilidade de nos comparar. E é injusta a comparação, porque como nós comparamos seres únicos? Como a gente compara o que não é igual? Não tem como. Deus nos fez únicas, Deus nos fez especiais, e aquele dia Deus começou a ministrar o meu coração e falou, Jéssica, eu te dei dons e talentos que só você tem. Eu estou abrindo portas para você. Os seus outros concorrentes têm dons e talentos que eu dei a eles, mas você tem alguns que eu dei só para você. Você é única. Os clientes vão vir por conta de quem você é, do que você fala, da essência que existe dentro de você. Ah, mas eu não tenho a melhor formação do mundo, não interessa. Você tem o Deus de todas as formações, Ele está aqui, Ele vai entrar na tua história, Ele vai mudar a sua vida. Então, aquele dia, o Senhor começou a falar comigo sobre comparação, e Ele falou, Jéssica, todas as vezes que você se comparar, você vai sair perdendo. Porque não tem como haver comparação. Deus nos fez únicas, Deus nos fez com dons, com talentos especiais. E eu quero te dizer essa tarde que, por mais que existam 1 milhão de pessoas fazendo a mesma coisa que você, por mais que existam 1 milhão de pessoas tendo as mesmas coisas que você tem, eu quero te dizer que você é único. Deus te fez única. Existem dons e talentos em você. Quantas vezes a gente prende os nossos dons, os nossos talentos com medo, porque existe alguém que é melhor, porque existe alguém que já está nesse ramo há mais tempo. Ah, mas Deus me deu
a unção de cozinhar. Eu sou um excelente cozinheiro, mas, poxa, já tem 3 aqui na região que cozinha a mesma comida, mas Deus deu para você um tempero especial. Coloca lá, porque vai ter alguém que quer o teu tempero especial. E sobre isso, eu gostaria de falar com vocês sobre 3 efeitos da comparação na nossa vida. E os 3 efeitos que aconteceram na minha vida com a comparação. Sabe, nós mulheres, a gente tem a facilidade de nos compararmos. Tudo. Principalmente na era do Instagram, das redes sociais. Quantas vezes a gente acorda num sábado de sol maravilhoso, põe uma roupa bonita, pega o maridão, pega os filhos, vamos passear em tal lugar. Vamos aonde? Vamos aqui em Deerfield, passear na praia, e tá tudo lindo. Daqui a pouco você abre o seu Instagram, tem sua amiga em Cancún. Deerfield parece que até o mar some, né? Até o mar vai embora. Poxa, minha amiga está em Deerfield, está em Cancún. Ou quantas vezes a gente vai lá, poxa, estou lá tentando emagrecer, perdi 1 quilinho, está feliz, gente. A gente sabe como que é perder 1 quilo. O esforço que é para perder, perdeu. Quando você abre o Instagram, a outra está de biquíni. Né? A gente está de canguinha, a outra está de biquíni. Como assim? Quantas vezes a gente vai no salão, arruma o cabelo, né? Faz um corte diferente. As loiras fazem um loiro mais tchan, né, e tal, e pinta o cabelo bonito, e daqui a pouco você olha lá no seu Instagram, o loiro da outra está mais bonito, está mais matizado, o seu não está dando, né? Poxa, que shampoo que essa loira está usando, que o meu não está funcionando. E a gente se compara a criação dos filhos, compara a gestação, compara tudo. Mas a outra ficou grávida e não engordou, e aí eu estou grávida, estou engordando, o que está acontecendo? E a outra fez não sei o quê, e agora a criação dos filhos, meu Deus, a outra introduziu alimentação com 4 meses, com isso, dá mamão papaya, dá não sei o quê, e eu não sei o que dá para comer para a criança, eu faço diferente. E se compara, e compara a criação dos filhos, e compara o quanto o outro tem, eu não tenho, e parece besteira, mas isso não é besteira, isso é real. Quantas vezes, por um piscar de olhos, a gente perde a nossa alegria no nosso dia, por ver uma foto, por ver um detalhe, por ver uma coisinha. A primeira coisa que a comparação faz, ela nos afasta da nossa identidade. A comparação nos afasta da nossa identidade. Quando nós nos comparamos, nós nos moldamos ao padrão de quem está sendo comparado. Poxa, agora fulano faz isso, e daqui a pouco você está vendo, você está fazendo igual. Mas eu não sou feliz, eu não sou plena. Quantas vezes eu atendo mulheres que chegam lá e elas falam, Jéssica, a moda, isso tudo para mim é muito difícil, porque eu estou meio perdida, não sei muito o que fazer. E eu começo a falar, e aí, vamos colocar aqui e tal. Ela fala que eu uso salto, mas eu não gosto de salto. Mas por que você não gosta de salto? Né? Por que você usa salto, então? Não, eu uso salto porque, assim, todo mundo usa, tem que usar, e aí eu uso. E aí você vai vendo, no fim das contas, na verdade, a pessoa está longe de quem ela é, da essência dela, de o que Deus fez que ela fosse. Tristes, perdidas, porque em algum momento, por comparar, se afastou da sua identidade. Deus nos fez únicas. Hoje a gente estava saindo de casa, minha mãe falou, filha, põe um saltinho. Eu falei, mãe, não. Filha, vai ficar tão bonito esse saltinho. Eu falei, mãe, é que assim, eu sou da rasteirinha. Se eu pudesse ser descalço, entendeu? Mas eu sou da rasteirinha, eu vou de rasteirinha. E agora mesmo que eu estou grávida, eu uso a desculpa. Entendeu? Eu estou grávida. Então, é mais fácil. Por quê? Porque você tem que ser autêntica. As qualidades que Deus deu em você só vão florescer o dia que você for você, o dia que você for autêntica. Gosta de salto, minha filha, então põe o salto 15 e sai andando. Não gosta, então não usa. Gosta de tênis, então põe um tênis. Deus te fez linda, Deus te fez autêntica. E você só vai ser e florescer o dia que você for autêntica. Segunda, glória a Deus. Segunda coisa que a comparação faz, ela rouba a nossa alegria. E aí, aquele domingo isso aconteceu. Eu estava tão alegre, mas eu estava tão alegre.
E bastou uma foto no Instagram para roubar a minha alegria o dia inteiro, aquele dia inteiro. E eu me lembro uma história bíblica de Lia e Raquel. Quem conhece essa história, né? Jacó se apaixonou por uma linda moça chamada Raquel. E ele pede ela em casamento para o pai dela. E o pai dela fala, ó, você vai ter que trabalhar 7 anos para mim te dar Raquel em casamento. E Jacó trabalha 7 anos para que Raquel casasse com ele. Quando completa os 7 anos, ele casa com uma mulher, tem a sua noite de núpcias, e no outro dia ele descobre que ele casou com Lia, que era irmã de Raquel. Ele volta indignado, fala, o senhor me enganou, sogro. Você falou que ia me dar Raquel, me deu Lia. E o sogro fala, não, na nossa cultura, a mais velha casa primeiro. Se você quer Raquel, trabalhe mais 7 anos. E ele trabalha mais 7 anos para ter Raquel. Jacó trabalhou 14 anos para ter a Raquel. E a Bíblia conta que Raquel, ela era a amada. Né? Tem um versículo na Bíblia que fala em Gênesis 29. E possuiu também Raquel, e amou também Raquel mais do que Lia. Jacó amava Raquel mais do que Lia. Jacó trabalhou 14 anos pela amada. Gente, a gente fica feliz se nosso marido lava a louça. Jacó trabalhou 14 anos. Gente, isso é coisa de filme. Hollywood não descobriu essa história. Vocês já pensaram? Um homem que fala, eu amo tanto essa mulher, eu quero tanto essa mulher na minha vida, que eu vou trabalhar 14 anos para ter ela. Ela era amada. Eu penso que, se a gente for romantizar, mas eu penso que Jacó era daqueles que não esquecia uma data comemorativa, que sabia as datas, que fazia um jantar romântico, que fazia massagem na Raquel. Jacó era, eu imagino que ele era aquele homem que ficava observando ela passar. E olhava, e se fosse nos dias de hoje, ele ia ter só foto dela no Instagram. Minha amada, minha cheirosa, minha lindeza. Pode ter certeza, se fosse hoje, ele ia ser aquele zombabão. Jacó amava. Ou seja, Raquel, ela não tinha falta de amor. Ela era amada. Ela era escolhida. Ela sabia que o homem com quem ela tinha casado tinha trabalhado 14 anos para ter ela. Ela sabia o valor que ela tinha. Pode ter certeza que ela não tinha medo dele fugir dela. Ele trabalhou 14 anos por isso. Mas Raquel não tinha filhos de Jacó. E Lia, a outra esposa de Jacó, não tinha o amor de Jacó, mas ela tinha a descendência de Jacó. Lia era mãe dos filhos de Jacó. A Bíblia fala, e Raquel, vendo que era estéril, teve inveja da irmã. E falou, dai-me filho, senão eu morro. Ela tinha inveja de Lia, porque Lia tinha os filhos. E Lia, sabendo que tinha os filhos, quem é que é mãe? Ainda está aqui dentro, né? Mas, gente, já é um amor inexplicável, né? E eu fico imaginando aqueles amores. Nasceu o primeiro filho, deve ser um amor fantástico. O segundo, outro amor. Ela tinha filhos, ela estava ali, ela estava, né? Com os filhos em volta, ela tinha alegria, ela tinha esse amor, esse carinho que os filhos davam para ela, mas ela não se satisfazia porque ela queria o amor de Jacó. Raquel queria os filhos, Lia queria o amor. Ambas com grandes coisas na mão, mas insatisfeitas por causa da comparação. Raquel se comparava. Lia tem filhos e eu não tenho. Lia engravidou do segundo e eu não consigo engravidar. Lia engravidou do terceiro e eu não consigo engravidar. Eu quero ter filhos. Ela chega para Jacó e fala, dai-me filho, senão eu morro. Pensa o quanto que ela ia atrás de Jacó e atormentava esse homem. Eu quero filho, eu quero ter filho. E Lia, por outro lado, falava, eu quero amor. Eu tenho 3 filhos aqui, mas não é isso que eu quero amor. Eu quero o amor de Jacó. E quantas vezes, por nos compararmos, a gente esquece do que Deus deu de precioso na nossa mão, do que Deus fez por nós, e a nossa alegria vai embora. Sabe, Deus, Ele pode entrar na sua história, Ele pode mudar a sua vida. Talvez essa noite, essa tarde você está aqui,
Talvez você não tenha filhos ainda e seja um desejo do seu coração. Eu quero te dizer que Deus pode entrar na sua história, Ele pode te dar filhos, Ele pode fazer um milagre. Sabe, talvez você quer um casamento, você quer um emprego, você quer uma carreira bem-sucedida, eu não sei o que o seu coração deseja, Deus pode fazer, mas não espere esse dia chegar para que você seja feliz. Comece a olhar o que tem na sua frente, seja grata pelo que tem na sua frente. Quando a gente começa a ser grato pelo que Deus fez, a alegria volta a fazer parte da nossa vida. Aquele domingo à noite eu falei, basta, deu. Eu não vou passar mais 2 dias, mais 3 dias, mais 4 dias triste. Eu falei para o João, vamos no escritório segunda-feira. A gente entrou no escritório segunda-feira, ainda não tinha nada. E eu comecei a visualizar. Eu falei, Deus, obrigado por esse espaço. Obrigado porque o Senhor me deu. Obrigado pelos clientes que o Senhor vai me mandar. Eu sei que eu não tenho a formação que as minhas concorrentes têm. Eu sei que eu não tenho o tempo que elas têm de profissão e de tudo isso. Mas eu tenho Deus e o Senhor vai abrir as portas. E depois disso que Deus começou a abrir as portas, eu comecei a atender pessoas grandes. Por quê? Porque a gratidão, ela gera milagre. Sabe, talvez hoje tem tantas coisas na sua vida que você quer. Deus pode te dar. Deus pode te dar. Mas não espere isso chegar para ser grata. Existem coisas hoje na sua vida que você pode ser grata. Comece a pensar, Deus, o que eu posso ser grata a Ti? Pelo meu esposo, pela minha casa, pelo ar-condicionado? Pelo que eu posso ser grata? Ontem a gente estava caminhando na rua e a gente entrou no Target e eu falei, mãe, graças a Deus por quem inventou o ar-condicionado. Graças a Deus, vamos agradecer a Deus. Deus, obrigado pelo ar-condicionado. Temos que ser gratos. Quantas pessoas não têm ar-condicionado? A gente tem. Olha que maravilha. Uma máquina de lavar. Gente, quem tem máquina de lavar louça em casa, levanta a mão. Amém, eu não tenho. Olha aí. No Brasil é caro, gente. Vocês têm máquina de lavar, é tão triste. Tem que agradecer a Deus. Vai pondo as louças na máquina de lavar a louça e vai agradecendo que tem uma máquina. Lembra de mim que não tem, ora por mim, que eu vou ter uma. Amém. Gente, e a terceira coisa que a gratidão faz, que a comparação faz, a comparação nos impede de nos assentarmos nas mesas que Deus preparou para nós. Como assim? Existe uma história na Bíblia de Mefibosete. 2 Samuel 9 diz assim: certa ocasião, o rei Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Zipa, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Zipa? Sim, sou seu servo, ele respondeu. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a minha lealdade a eles? Zipa respondeu: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto. Ele poderia ter falado: ainda resta um filho de Jonatas, Mefibosete. Ele falou: ainda resta um filho de Jonatas, aleijado dos pés. A história de Mefibosete conta, que ele era muito criança ainda, quando a mulher que cuidava dele saiu correndo, eu vou resumir, tropeçou e caiu, e ele ficou aleijado dos pés. Ou seja, ele tinha algo físico nele, que era visível, uma deficiência física, ele era aleijado dos pés. Provavelmente ele andava mancando, todo mundo conhecia ele, porque ele era aleijado dos pés. Então, ele tinha uma doença física, ele tinha uma questão física com ele. E ele diz, então, onde ele está? Perguntou o rei. Na casa de Marqui, filho de Amil. Então, o rei Davi mandou trazê-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu, sim, seu servo. Não tenha medo, disse-lhe o rei Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se diante do rei Davi e disse, quem é teu servo para que te preocupes? Sou pior do que um cão morto. Olha que forte. O rei Davi manda chamar ele. E fala, você vai se assentar e vai comer na minha mesa todos os dias. Era a mesa de um rei. Gente, imagina o que tinha na mesa de um rei.
Imagina a quantidade de comida. Imagina a quantidade de coisas diferentes, de gostosuras, de delícias que tinham naquela mesa. Imagina a honra de se assentar na mesa de um rei. Quantas pessoas será que se assentavam nessa mesa? Acredito que eram poucas pessoas que se assentavam ali. Imagina o tanto de servos que tinham para servir a mesa do rei. Nós somos filhas do rei e já estamos sendo servidas assim. Imagina a mesa do rei. Do rei Davi da época. Mas Mefibosete, por se comparar, por ter uma autoimagem distorcida, por não conseguir enxergar quem ele era. E a Bíblia, ela em vários momentos, ela novamente fala sobre isso, que ele era aleijado dos pés, que ele se via como aleijado dos pés, ou seja, era algo que o incomodava. Era uma ferida que ele tinha. Provavelmente ele tinha muita baixa autoestima. Provavelmente ele tinha vergonha de sair na rua, porque ele era aleijado dos pés. Ele tinha uma imagem distorcida. Né? Ele tinha uma autoimagem distorcida. E por ele ter essa autoimagem distorcida, ele se prostra ao rei e fala: quem sou eu para me assentar na mesa do rei? Eu valo menos do que um cão morto. Eu tenho menos valor que um cão morto. Olha o que esse homem via sobre ele. Olha a imagem que ele tinha sobre ele mesmo. Ele se considerava pior que um cachorro morto. E por que eu quero dizer isso para vocês essa noite, essa tarde? Deus tem mesas para nós nos assentarmos. Lugares que Ele quer nos colocar. Momentos, oportunidades que Ele quer nos dar. Conexões que Ele quer que você tenha. Jéssica, mas eu não tenho nem o caminho. Vocês acham que eu tinha caminho para chegar em deputado que eu nem sabia quem era? Sabia nem o partido do homem? Sabia nada. Não tinha caminho nenhum. Um belo de um dia toca meu telefone. É Jéssica Passinato? Sim, sou eu. Olha, aqui é a fulana de tal, sou assessora do fulano de tal. Gostaríamos de marcar um horário com você para atender ele. Tá bom, aí fui pesquisar quem era o homem. Quando eu vi quem era o homem, falei, meu Deus do céu, e jejuei, orei para atender ele. Deus, Ele quer nos dar conexões, Ele quer nos colocar em lugares altos, Ele quer nos colocar à mesa dEle, assentados, mas a comparação, ela tem nos impedido de assentar aonde Deus quer nos colocar. Quantas vezes a gente deixa de ir em lugares por não se sentir bem? Será que eu vou? Ai, mas não sei se está legal minha roupa. E se eu chego, ai, lá o povo é tão chique, lá o povo fala tão bem. Será que eu vou naquele lugar? Ai, acho que não é minha vibe, não vai dar certo, não é meu jeito, não me sinto bem. Será que eu bato nessa porta de emprego, mas, poxa, eu não sou formada, não tenho as capacidades para essa porta de emprego, acho que não, vou continuar fazendo isso aqui, é minha zona de conforto, e Deus está falando, minha filha, eu tenho uma mesa para você, está tudo preparado, tem até coxinha, vem, vai dar certo. E a gente não vai. Deus, Ele nos capacita. Deus nos capacita. Talvez você tenha uma imagem tão distorcida quanto a de Mefibosete. E eu não te julgo por isso. Porque Satanás quer fazer isso mesmo. Satanás quer roubar nossa alegria. Quer distorcer a nossa imagem. Quer dizer, ó, você não pode, você não consegue. Como, Jéssica, você vai atender fulano? Minha filha, evolui, você tem que formar mais, você tem que ser mais capacitada. Não, prepara, nega esse convite, não atende essa pessoa, não vai naquele lugar, não bate nessa porta, não faz desse jeito. Satanás quer nos prender, quer nos amarrar, mas Deus, Ele está preparado. E hoje, eu quero trazer essa palavra para você, porque eu vejo quantas de nós, mulheres, nos comparamos. Coisas bobas às vezes são coisas grandes, mas muitas vezes são coisas bobas. É um cabelo que eu gostaria de ter, uma roupa diferente que eu gostaria de ter, um carro que eu gostaria de ter, fulano tem ou não tenho. É uma viagem que eu gostaria de fazer, mas a gente ainda não tem condição, queria que fosse diferente. Poxa, o casamento, aquele casamento parece ser tão legal, parece ser tão amoroso, o meu agora já parece que está ruim. Quantas vezes a gente se compara? A gente deixa de ver o que Deus tem na nossa frente, o que Deus está preparando. Sabe? Comece a observar o que tem de valor. Às vezes a gente entra no Instagram, nossa, fulano publicou uma declaração de amor para outra lá,
e eu fiquei feliz, e eu gostaria que declarasse para mim também, meu marido não faz nada, meu marido nem tem Instagram, meu marido nunca publicou nada. Mas esse é o marido. Chega em casa, observa o que ele faz de bom. Sei lá, às vezes o meu cozinha ovo. Mas eu falo, amor, que ovo gostoso, ele cozinha ovo bem. Sabe, começa a agradecer a Deus. Sabe, Deus, que bom que eu tenho aqui uma oportunidade. Poxa, eu quero um trabalho. Eu queria aquele lugar, mas o que você tem hoje? Seja o melhor onde você está. Honra o lugar que Deus te colocou. Não se compare. O dia que a porta abrir para você, lembre-se, não é você, é Deus que te capacita. Vai lá, bate na porta, entra. Deus vai te colocar, Deus vai te honrar. Amém? Mas não deixa Satanás roubar a sua alegria. Não se compare. Nunca se esqueça, você não é todo mundo, você é única. Você é única. Não existe outra igual a você. Todas as vezes que nós nos comparamos, nós vamos sair perdendo. Todas as vezes. Todas as vezes. Não tem como comparar o que não é igual. Você é única. Existe um dom em você. Ah, mas Jéssica, aqui tem 50 cabeleireiros na região. Mas existe uma unção na sua mão. Que quando as pessoas sentam lá, você está cortando o cabelo e a unção do Senhor está caindo ali. E Deus vai te honrar por isso. Sabe, mas Jéssica, aqui você não entende, aqui a comunidade brasileira é um pouco, é menor. Então, assim, a concorrência é maior, não interessa. Pode ter 1 milhão de concorrentes, você é único. Tem pessoas que vão te procurar por quem você é. Eu tenho hoje clientes que chegam lá que eu nunca ouvi falar, que eu não sei quem é. Senta lá e começa a contar. Há uns 4 ou 5 meses atrás eu atendi uma mulher. Enquanto eu atendia ela começou a falar do filho dela que estava nas drogas. Do nada, a gente estava falando de cor. E ela começou a falar do filho dela que estava nas drogas. E eu comecei a conversar com ela. Eu perguntei, quantos anos tem seu filho? Ela falou, 14 anos. E eu trabalho com adolescente, eu sou pastora de adolescente. Eu falei, Deus, o Senhor enviou ela aqui agora, então é Ele mesmo que eu vou pegar. E eu comecei a conversar com ela. Eu falei, Mônica, Deus vai te honrar. Olha, você conhece Deus? Não, eu não conheço, então eu vou te apresentar Ele. Deus vai mudar a tua história. E a gente começou a conversar. E ela ia fazer um processo comigo só, que era de 2 horas. E quando acabou, ela falou, eu quero fazer o processo completo, que é 2 meses. Eu falei, então é isso aí. E esses 2 meses eu entro na casa do cliente muitas vezes. E eu entrava na casa dela, ela já tinha preparado água saborizada e tal. E ela falava, Jéssica, meu filho está melhorando. Tal coisa está acontecendo. Falei, Mônica, é isso aí, Deus vai fazer. O marido dela com síndrome do pânico. Eles iam mudar de cidade por causa da síndrome do pânico que ele estava com a cidade, com a região. E foi curando, e foi transformando. E hoje eu vejo ela, atleta, está correndo. 4 meses, faz 2 meses que eu acabei o processo dela. Por quê? Porque posso ter as melhores habilidades que for, pode ter qualquer coisa, quem muda a nossa história é Deus. Deus nos capacita e Deus muda a nossa história. Eu quero orar por você essa tarde. Amém, Deus, obrigado, Senhor. Eu quero que nesse momento você feche seus olhos e talvez você tenha, por algum motivo, assim como eu, sofrido da comparação. Perdido a sua alegria em tantos momentos por se comparar. Comparado a sua vida, a sua casa, a sua aparência. Comparado à forma como você fala. Comparado à credibilidade que você tem, que o outro tem, o quanto você gostaria de ter. Eu não sei, mas talvez Satanás tenha usado dessa mesma armadilha com você. Para roubar a sua alegria, para você fazer o seu mundo ficar cinza, as coisas perderem o valor. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que entrou na minha história naquele domingo, mais uma vez, intervindo e tirando eu daquela situação, Ele está aqui essa noite, essa tarde. O mesmo Deus que mudou a minha história e que tem cuidado de mim a cada momento e tem mudado a minha história em cada situação, Ele está aqui. Talvez você está aqui essa tarde e você tenha sofrido de uma tristeza profunda. Talvez não seja depressão, mas seja tristeza profunda. Talvez você chega na sua casa e você encosta sua cabeça no travesseiro e nada tem sentido, nada tem cor. Parece que só existe tristeza, só existe
angústia, ansiedade, medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo se você vai ter capacidade para criar os seus filhos, medo se seus filhos serão homens e mulheres do Senhor, medo deles se desviarem, ou talvez hoje na sua casa exista uma situação, que os seus filhos estão longe do Senhor, que você gostaria que eles voltassem, e isso tem tirado a sua paz, tem tirado a sua alegria. Eu não sei o que você tem passado, eu não te conheço, mas o Deus que te criou te conhece. E eu quero te dizer que para Deus basta um piscar de olhos e tudo pode mudar. Aonde existe tristeza, Deus entra com alegria. Aonde existe falta de esperança, Deus traz esperança. Eu quero te dizer que muitas vezes eu não via saída para a depressão. Eu não via um caminho para ela. Eu não imaginava. Eu não sabia como seria. Eu não sabia como ia ser, quando ia ser. Mas foi num dia, em um momento, dia 13 de abril de 2018, Deus mudou a minha história. E eu nunca mais, foi num dia, foi numa noite, Deus mudou a minha história. E eu nunca mais senti nada, nunca mais senti nada. Então o que eu quero te dizer é que Deus está aqui e Ele quer mudar a sua história. Então eu gostaria que você, com seus olhos fechados, porque eu não quero constranger ninguém, esse é um momento seu e Deus. Eu sei que você tem suas amigas na sua mesa, sabe? Existem as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que daqui a pouco você vai conversar, vai compartilhar. Mas esse é um momento seu e Deus, porque o único que pode mudar a sua história é Ele. O único que pode entrar e trazer alegria onde não tem, trazer cor aonde está cinza, é Deus. Então, se essa tarde você gostaria, sabe, de se aproximar do Senhor de uma forma diferente. Talvez você nunca conheceu o Senhor Jesus, talvez você até conhece, mas nunca entregou a sua vida a Ele. Talvez você nunca fez uma oração falando: Deus, eu quero que o Senhor entre na minha história. A Bíblia diz que aquele que confessa ao Senhor com a sua boca e o convida para entrar na sua história, ele pode entrar. Deus, Ele é gentil. Ele é um cavalheiro, Ele não entra onde Ele não é convidado. Mas se nós abrirmos a nossa boca para falar: Deus, eu quero que o Senhor entre hoje, muda a minha história hoje, num piscar de olhos, hoje, dia 20, hoje, entra na minha história, muda a minha história, Ele pode entrar e mudar a sua história. Então, todos de olhos fechados, para que ninguém se sinta constrangida, eu quero que, se essa tarde você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus e falar: Deus, eu preciso que o Senhor entre na minha história. Eu preciso que o Senhor mude a minha história. Eu gostaria que aí no seu lugar mesmo, você simplesmente levantasse a sua mão como um sinal ao Senhor de que hoje você gostaria que Deus entrasse na sua história. No seu lugar, você pode levantar a sua mão ou colocar a mão no seu coração e falar ao Senhor: Deus, eu gostaria que o Senhor mudasse a minha história. Eu gostaria que hoje o Senhor trouxesse alegria à minha vida. E apenas como um sinal ao Senhor, que você levante sua mão e declarando publicamente a Deus o quanto você gostaria que Ele entrasse na sua vida. E hoje eu gostaria de fazer uma segunda oração. Aquela oração a quem tem sofrido da comparação, assim como eu sofri. Talvez você que tem se sentido triste, ou tem pensado: poxa, Deus, eu estou aqui, eu conheço ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu estou há anos na igreja, mas eu tenho sofrido algumas áreas da minha vida de tristeza, de angústia, de falta de esperança. Essa oração também é para você essa tarde. Então você também pode colocar a mão no seu coração, que nós vamos orar ao Senhor. Pai, essa tarde nós te agradecemos porque o Senhor está aqui. Deus, o que seria da nossa vida se não tivesse o Senhor? O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa alegria. Aonde o Senhor está, existe paz, existe alegria, existe transformação. Deus, neste momento eu te peço que o Senhor toque no coração de cada uma dessas mulheres que tem sofrido, talvez da comparação, da tristeza, da angústia. Mulheres que talvez tenham tido a sua autoimagem distorcida, não têm visto o valor que elas têm. Eu te peço que esta tarde o Senhor as mostre o valor que elas têm.
Deus, mostre a capacidade que elas têm. Mostre o que o Senhor planejou para elas. Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa restituir sonhos essa tarde. Sonhos que estão perdidos, que estão engavetados. Talvez por medo, por vergonha. Mas que essa tarde o Senhor tire esses sonhos da gaveta. Dê força a essas mulheres, Pai, para que elas possam alcançar os lugares que o Senhor tem. Deus, não deixe nenhuma mulher mais, Pai, deixar e perder a oportunidade de assentar nas mesas que o Senhor preparou, por vergonha, por comparação, por tristeza, por ansiedade. Deus, mas a cada uma delas, prepare aquela mesa, aquela oportunidade, aquele lugar, Pai, aquela conexão, talvez a conexão que humanamente não existe, mas o Senhor pode fazer. Basta uma ligação, basta uma conexão, e o Senhor pode colocar a elas aonde o Senhor gostaria. Por isso eu te peço nessa tarde, Pai, toca no coração de cada uma, abre as portas, coloque elas em lugares altos, e que elas possam fazer essa caminhada, tendo a certeza de quem elas são, de onde elas vão chegar e do valor que elas têm, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Obrigada, filha. Queridas, ainda nesse ambiente tão lindo que Deus está fazendo no nosso meio, eu não quero que você tenha pressa hoje para ir embora. Deus vai fazer tantas coisas lindas aqui hoje. Daqui a pouquinho a pastora Luana vai dar a direção. A gente já vai para o nosso serviço de chá agora, né? Se você veio com mais fominha, então fica tranquila, porque a gente já vai passar para essa parte. Mas enquanto a Jéssica estava fazendo essa oração, veio algo no meu coração, porque se tem algo, queridas, tem uma passagem interessante na Bíblia, quando Jesus ele está numa sinagoga, ministrando, e a Bíblia diz que tinha um homem da mão ressequida. Ele tinha aquela mão defeituosa, e a Bíblia diz que Jesus manda ele vir para o meio. Jesus disse, vem para o meio, e depois que ele veio para o meio, com a mão ressequida, com aquela, talvez, algo que fazia ele se sentir envergonhado. Mas quando ele ouviu a voz de comando de Jesus de Nazaré, Jesus dizendo, vem para o meio, ele foi para o meio, mesmo com a mão ressequida. E ali naquele meio, o Senhor Jesus disse que a mão dele fosse estendida, e ele teve a mão estendida. E Deus operou o milagre, porque ele não teve vergonha de abrir o coração dele e de obedecer uma voz de comando. Enquanto a Jéssica orava, eu creio que muitas mulheres aqui estavam fazendo esta oração junto com ela. Hoje nós estamos vivendo dias, ela disse, mãe, talvez eu sei que você estava na expectativa de eu contar meu testemunho sobre depressão, mas a depressão eu sei que foi forte, mas algo que hoje Deus tem, assim, precisa trazer cura na vida de muitas mulheres é a comparação. E ela trouxe essa palavra que foi tremenda. Eu acho que se a gente fosse perguntar aqui, quantas mulheres, quantas de nós, eu mesma, já olhei uma foto de um Instagram e já me comparei, ou já me senti frustrada por não estar num nível que estava aquela pessoa, ou por não estar, né, à altura. A gente acha que tudo no Instagram é perfeito, tudo nas redes sociais é perfeito. Mas esta tarde, querida, antes de qualquer outra coisa que nós vamos fazer aqui, tem um buffet tão maravilhoso, tão gostoso ali, que nós vamos nos deliciar, mas não há nada tão importante nesta tarde como este momento que nós estamos vivendo aqui, onde a palavra ela foi semeada, onde a palavra ela foi lançada, e a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia, sem antes prosperar naquilo para que ela foi designada. A palavra que foi liberada esta tarde pela boca da Jéssica, ela foi um instrumento de Deus, ela foi liberada com um propósito, ela foi liberada com um propósito, e ela não vai voltar para Deus vazia, mas ela vai operar aquilo para o qual ela foi designada esta tarde. Por isso eu quero agora, mais uma vez, eu vou fazer uma segunda oração. Eu sei que ela já orou, mas as mulheres que hoje têm sofrido de uma depressão, têm sofrido de uma rejeição, têm sofrido de uma comparação, têm se sentido fracassada ou angustiada, algo que está te angustiando, eu quero te pedir em nome de Jesus, como Jesus disse para aquele homem da mão ressequida, vem para o meio, eu quero te dizer, fica de pé no teu lugar agora, porque eu vou fazer uma oração por você, e eu quero que as mulheres que estão ao seu redor possam
possa te dar um abraço, porque há poder no abraço, há cura no abraço, há cura quando nós nos expomos, há cura quando nós viemos à frente, há cura quando nós realmente falamos, eu preciso de um milagre. Cuidado, filha, com o degrau aí. Eu preciso de um milagre. Se você esta tarde, talvez você fez essa oração, você já pôs a mão no seu coração. Pastora, mas você está querendo me expor? Não, eu não estou querendo te expor. Mas eu entendo que há um poder na atitude. Quando a Jéssica, ela não teve tempo de compartilhar tudo, mas ela disse, mãe, o dia que Deus me curou foi o dia que eu falei, eu não aceito mais ter depressão. Há um poder na atitude. Há um poder quando nós nos posicionamos mediante uma situação caótica que está diante de nós, que parece que não tem solução, mas quando nós nos colocamos de pé e colocamos fisicamente também de pé, nós estamos dizendo, essa situação não vai me vencer. Essa situação não vai me vencer. Então, se essa tarde você quer um milagre na sua vida, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, porque eu sei que esta tarde, essa situação caótica que está diante dos seus olhos, ela vai cair por terra, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode ficar de pé em nome de Jesus, se você quer esse milagre, se você quer essa oração, não tenha vergonha, fique de pé. Deus está neste lugar, Ele está aqui para fazer algo na sua vida, Ele quer realizar algo sobrenatural em você. Você que está se colocando de pé, você está falando, Deus, eu quero o milagre. Deus, eu quero o milagre. Deus, eu quero. Senhor, não importa se a minha amiga que eu convidei está pensando agora, nossa, mas ela me convidou e quem está precisando é ela. Não importa. Você precisa do milagre. Deus está aqui para o seu milagre hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se tem uma mulher perto, se você está perto de uma mulher que está de pé, coloque a mão sobre o ombro dela. Abrace ela. Há um poder nisso, queridas. Há um poder. Oh, glória a Deus. Que palavra tremenda esta tarde. Querida, tem uma mesa preparada para você. Que palavra tremenda. Tem uma mesa preparada para você. A mesa do rei, para você se assentar, para você se deliciar das iguarias dele, dos milagres, das bênçãos que ele tem para a sua vida. Glória a Deus. Enquanto você está recebendo esse toque, enquanto você está recebendo este abraço, eu quero que você comece a orar e colocar diante de Deus o seu coração, a sua necessidade, o seu milagre, aquilo que você precisa do toque de Deus hoje. Oh, xaralabachuri andaralabacheri cantalamas. Espírito Santo de Deus, vai tocando nestas mulheres, Senhor. Pai, tudo que nós vamos fazer aqui vai ser muito bom, mas nada é tão importante quanto este momento. Nada é tão importante quanto este momento. Deus, em nome de Jesus agora, Pai, começa a trabalhar no coração destas mulheres. Desata agora um milagre, desata uma unção. Traz cura agora de toda depressão. Traz cura agora, Senhor, de toda depressão. Traz cura agora, Senhor, de toda comparação. Traz cura agora de toda frustração. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda frustração agora. Nós repreendemos todo espírito da comparação. Nós repreendemos o espírito da depressão agora. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, traz o milagre. Opera o milagre, Senhor. Opera o milagre. Assim como aquele jovem foi para o meio da sinagoga e a mão dele foi totalmente curada, eu declaro que esta tarde o Senhor está trazendo cura em cada vida que está neste lugar. O Senhor está trazendo cura em cada coração. E nós declaramos que a vida destas mulheres hoje não serão mais as mesmas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.